Gente que tem um bom pai, a gente sempre tem boas lembranças do nosso pai. Infelizmente, tem pessoas que têm um pai que não foi bom pai, né? Um pai, às vezes, que espancava, que xingava, que batia assim, com ódio, com raiva, que bebia e, às vezes, chegava em casa bravo e chutava e quebrava coisas e, às vezes, deixou marca na vida de crianças e ficou aquelas marcas, às vezes, para o resto da vida delas. Mas quem tem um bom pai, por exemplo, o meu pai, eu nunca vi o meu pai brigar com a minha mãe, ou o meu pai gritar, ou o meu pai xingar, o meu pai... Na verdade, eu nunca ouvi o meu pai xingar uma pessoa, ou falar um palavrão na vida dele. Ele não era crente, não, mas ele era um bom homem. Ele era um pai, assim, que a gente fala, um super pai, né? Eu me lembro algumas vezes que na minha vida... a gente criança, às vezes um frio de lascar, né? A gente debaixo do cobertor assistindo televisão, e meu pai não assistia televisão, não gostava de televisão, ele ficava sentado no sofazinho ali do lado, só de frente para a gente, e às vezes a gente estava lá assistindo, criança, e ele falava, vocês querem doce? E a gente, claro que queremos doce. Aí ele vestia lá o paletó dele, se agasalhava e saía no frio, ia até a padaria, trazia aquela bandeja de doces, assim, a gente comia ali debaixo do cobertor. E são lembranças que todos nós temos dos nossos pais, né? Às vezes de sacrifícios que eles fizeram. Na verdade, talvez a última lembrança que eu tenho do meu pai foi... em fevereiro de 1978, quando eu vim para São Paulo, e eu saí de casa com a minha maletinha na mão, e só vi o meu pai encostado na parede chorando, e era a maneira dele falar que ele iria sentir a minha falta, né? Pai é assim mesmo, né? A gente às vezes fala, meu pai é o meu herói, meu pai é isto e aquilo, mas na verdade nós que temos filhos, nós sabemos que se fosse preciso, nós deixaríamos de comer para dar a comida para o nosso filho, e sempre para fazer o melhor por ele, pelo nosso filho, pela nossa filha, a gente dá a nossa vida por eles, não é verdade? É assim, a gente dá a nossa vida por eles. Agora, esse texto fala sobre, na verdade, adoção. Porque o filho natural não tem jeito, né? Eu me lembro do rosto dos meus dois filhos, né? Do Wesley e do Guilherme, quando eles nasceram, primeira vez que eu os vi, e eu olhei para eles, o Wesley enrolado num cobertor azul grande, e o Guilherme, cabelo tudo espetado, com um bicão chorando, eu vi assim no hospital, lá no vidro, e quando é o filho natural da gente, não tem como você olhar assim e falar, não gostei do nariz não quero não. Vou devolver para o hospital. Ou não tem como você levar ele para casa, ficar 2 dias lá, ele chora a noite inteira. Você fala, não gostei desse filho não, eu vou devolver para o hospital. Não, você não devolve o teu filho. Se ele é bonito, se ele parece com a mãe, com a sogra, problema teu. O pacotinho é teu, você vai levar para casa. Você não escolheu, não é? Você não escolheu. Falei, eu escolhi ter esse filho aqui. Não, ele nasceu normalmente e é teu filho. Agora, um filho adotivo, geralmente uma pessoa, um casal, se não tem filhos, eles querem muito ter filhos. Eles oram, eles fazem inseminação artificial, eles fazem tudo que eles podem e não têm filhos. Então eles resolvem adotar um filho, adotar uma criança. E quando eles vão adotar, eles entram naquele processo todo, aquela fila, etc, etc. E de repente, quando eles vão em um lugar lá, uma casa, algum lugar que eles vão para ver as crianças, e de repente eles batem o olho numa criança e alguma coisa mexe no coração deles, e eles se olham e falam, é aquele lá é o nosso filho. Eles levam para casa e começa aquele processo de conhecimento, até que eles escolhem aquela criança, eles descobrem que eles estão apaixonados pelaquela carinha, eles não conseguem nem dormir de noite para esperar a semana seguinte, ou o dia seguinte, ou os dias seguintes, para poder ir lá e pegar aquela criança novamente para passar o dia, porque aquele é o filho do coração deles, é o filho adotivo.
Na verdade, o apóstolo Paulo, ele é o único no Novo Testamento que usa esta palavra adoção. Por quê? Porque no Império Romano a adoção era algo muito importante. Os romanos tinham como cultura adotar, eles tinham uma lei, e que muito da nossa lei no Ocidente veio da lei romana, de um processo de adoção de crianças e até de adultos. Quando um pai, por exemplo, ele olhava os seus filhos naturais, ele falava, esse meu filho é rebelde, esse meu filho não é um bom filho, esse meu filho, ele não me obedece, esse meu filho é isso e aquilo. Ele então fazia uma escolha, eu vou adotar um outro filho, eu vou adotar um rapaz, alguém que eu acho que seja bom, que seja íntegro, e eu vou adotá-lo como meu filho, e então ele vai receber a minha herança, ele vai receber o meu nome. Era assim que acontecia. Na sociedade romana, o pai tinha um poder muito grande. Na verdade, ele era a sociedade patriarcal, ele determinava com quem o filho ou a filha iriam casar, ele tomava as decisões, ele mandava, em alguns casos, principalmente na Roma daquela época, às vezes o pai até mandava matar o seu filho. E muitos imperadores romanos, eles não eram filhos naturais do seu antecessor. Eles eram adotados. Vários imperadores romanos foram adotados. Alguns eram sobrinhos, outros não eram parentes, mas o imperador queria deixar alguém no lugar dele, mas ele não queria que fossem aqueles filhos, então ele adotava uma outra pessoa, e aquela pessoa se tornava parte da sua família, o seu herdeiro, Na verdade, 4 coisas aconteciam na sociedade romana quando uma criança era adotada. Na verdade, a adoção é o processo legal que alguém reconhece alguém como seu filho e concede-lhe todos os direitos de um filho legítimo. Na sociedade romana, quando alguém era adotado, se fosse um jovem, o que seja, a primeira coisa que acontecia, ele perdia todos os vínculos com a família anterior. Não teria mais nenhum vínculo, não iria visitar mais, não iria ter vínculo nenhum, não iria conversar mais, aquela família para ele morreu, ele agora pertence a uma nova família. A segunda coisa que acontecia, ele se tornava herdeiro de tudo o que o novo pai tinha. Ele se tornava herdeiro de todo o dinheiro, toda a riqueza, o nome que o seu pai tinha. A terceira coisa, a vida anterior dele era totalmente cancelada. Se aquele moço, por exemplo, que foi adotado legalmente diante dos juízes, a vida passada dele daqui para trás não existe mais. Se ele tivesse dívida, as dívidas haviam sido canceladas. Aquela pessoa era considerada como nasceu de novo. A partir daquele momento para frente, não existia uma vida passada. A outra coisa que acontecia era que legalmente os juízes consideravam aquela pessoa agora o herdeiro do nome, da família, dos bens, de tudo aquilo que o seu novo pai tinha. Era assim. Por isso que Paulo usa esta palavra adoção, porque para os romanos eles entendiam o que significava adoção. Entrar numa nova família, deixar a família velha, esquecer aquele nome antigo que tinha, receber um novo nome, começar uma nova vida e ser herdeiro de tudo aquilo que o novo pai iria dar para ele. E isso é o que Paulo fala aqui nesse texto aqui. Porque ele fala aqui as bênçãos de sermos filhos. Porque Deus resolveu, a Bíblia diz que ele tinha um único filho, unigênito do Pai. O único filho de Deus é Jesus. Ele é o único filho de Deus. Mas Deus resolveu ter uma grande família. Deus nos criou, todos nós somos criaturas de Deus. Deus criou o universo, Deus criou as árvores, Deus criou os animais, Deus criou o ser humano, a sua imagem e semelhança. E Deus resolveu criar uma família. E Deus resolveu adotar pessoas. A Bíblia diz aqui no capítulo 9, no versículo 4, Paulo ele fala assim, olha, eles são israelitas, a eles pertence a adoção.
Paulo está dizendo que Deus resolveu adotar uma nação, tratá-los como filhos. Deus resolveu adotar Israel. Eles são israelitas, a eles pertence a adoção. Mas a Bíblia diz lá no Evangelho de João, no capítulo 1, que Jesus veio para os seus, Jesus veio para os judeus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a todo aquele que crê no seu nome. Na verdade, as pessoas hoje pensam o seguinte: todos são filhos de Deus, eu também sou filho de Deus, mas não é isso que a Bíblia diz. As pessoas são criaturas de Deus. Deus ama todas as pessoas. E na verdade nós fomos adotados. Paulo fala aqui nesse texto que nós somos adotados, nós somos escolhidos. Deus olhou para nós e nos escolheu. Somos filhos do coração de Deus. Isto é muito especial. Deus nos escolheu para sermos seus filhos. E aqui algumas coisas que Paulo fala que são benefícios. Um deles eu falei a semana passada, que diz no versículo 14: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. É um dos benefícios de nós sermos filhos de Deus, que Deus falou: eu vou guiar os meus filhos, o Espírito Santo vai guiar os meus filhos. Todo aquele que é filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo. Até mesmo cristãos, às vezes, eles não têm um espírito correto diante das situações, que eles se veem sempre como escravos das coisas, escravos de igrejas, escravos das religiões, escravos disso e daquilo, e vivem outra vez atemorizados, com medo de tudo que possa acontecer na sua vida. O escravo, na época do apóstolo Paulo, tinha medo. Ele tinha medo que o seu patrão iria fazer, o seu dono iria fazer. Ele tinha medo de separar a sua família, de repente seu patrão vender a sua esposa para um outro senhor, o seu patrão vender os seus filhos para um outro senhor, o seu patrão o vender para um outro senhor, ele ser separado dos seus filhos, separado da sua família, separado da sua esposa. Ele tinha medo do futuro, porque a vida dele estava na mão do seu senhor, e o senhor poderia decidir o que quisesse. Ele não passava de uma propriedade comprada a peso de cobre, de ouro, e ele era um escravo. Ele não tinha decisões, ele não tinha opção, e ele vivia atemorizado. E Paulo fala assim: olha, vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez com medo. Você não precisa viver no medo. Eu aprendi a não viver no medo. Eu não vivo em medo. Eu não tenho medo do amanhã. Não sei o que amanhã separa para nós. Eu não tenho medo de morrer. Eu não tenho medo de ter perdas na minha vida. Eu não tenho medo de não ter dinheiro para comer. Eu não tenho medo do que possa acontecer. Por que eu não preciso ter medo? Porque eu sei que o Senhor, Criador do universo, está cuidando da minha vida. E embora algumas coisas da minha vida que eu não entendo, no fim da história, no fim do quebra-cabeça, quando o quadro da minha vida estiver pintado totalmente, desenhado pelo Criador, aí eu vou entender os porquês das coisas que eu não entendo hoje, meu amado. Aqui não é a nossa casa. Sim, no mundo vamos ter aflições. Sim, no mundo, se você quiser viver uma vida piedosa, você vai ser perseguido. Sim, nesse mundo não vão compreender a gente de verdade. O mundo nunca vai nos amar, meu amado. O mundo pode nos aturar, pode nos suportar, mas Jesus falou: o mundo me odeia, vai odiar vocês também. O mundo não vai ser nosso amigo se você andar com Cristo, se você amar a Deus. Jesus foi perseguido, seus apóstolos foram perseguidos, cristãos foram jogados nas arenas romanas, cristãos foram entregues a animais para serem mortos. Na história da igreja, a igreja é uma história de perseguição. E a Bíblia diz: se com ele sofremos, com ele também seremos glorificados. Pastor, o que significa isso daí? Que Jesus vai ser exaltado e nós vamos ser exaltados com ele também. Quando tocar aquela trombeta lá no céu e a igreja subir, e quando Jesus
vier com poder e glória, e todos nós viermos com Ele para o seu reinado aqui na terra, e o anticristo ser preso, e o diabo ser acorrentado e ser lançado no lago de fogo, e o falso profeta, e nós vamos reinar com Cristo, e nós estaremos com Ele para sempre. Você não nasceu apenas para assistir televisão. Você não nasceu apenas para ganhar dinheiro, ir para casa todos os dias, jantar, tomar banho, assistir televisão, dormir e acordar para um novo dia. E no fim de semana, ir para um sítio e os anos passarem, você morrer e ser esquecido e outro tomar o seu lugar. Você nasceu com o propósito de servir a Deus, de ser filho de Deus e de ser herdeiro de Deus, juntamente com Jesus.